O que um estetoscópio e um microfone têm em comum? Bem, o estetoscópio foi usado pelo Dr. José Marques Gomes e o microfone foi usado pelo radialista Paulo Roberto. Bem, mas até aí nada demais. Mais ou menos. Porque José Marques Gomes e Paulo Roberto eram a mesma pessoa, o médico e o radialista. Com o estetoscópio, o médico usava ouvir o coração das pessoas. Com o rádio, o radialista levava emoção ao coração das pessoas. Vamos falar hoje de Paulo Roberto, radialista, e de José Marques Gomes, o médico. Paulo Roberto, José Marques Gomes, a mesma pessoa, o mesmo talento único, grande radialista. Este é o nosso objeto da história do rádio que estamos aqui trazendo para vocês no canal TV Carioca da Gema. Olá, de Noel. Oba, Roberto. Olá. Olha, Roberto, e hoje aqui a TV Carioca da Gema, nesse nosso programa A História do Rádio, vai ser sensacional. Porque, de fato, o doutor do lado de cá e o doutor do lado de lá, Paulo Roberto, no caso, o radialista, de fato foi brilhante, em suma, um belíssimo profissional do rádio, como também da medicina. Exatamente. E que depois também foi parar na televisão. Isso. Como radialista, o Paulo Roberto criou programas importantíssimos na Rádio Nacional e depois também esteve na Rádio Tupi, mas seu grande trabalho foi na frente da Rádio Nacional. E participou também de filmes e depois participou também de programas de televisão na TV Rio, Noite de Gala, e foi um dos fundadores da TV Globo, com um programa chamado Câmera Indiscreta, que foi pioneiro nesse gênero de programas, que deu origem, inclusive, às TV videocassetadas, Sim, que fizeram muito sucesso. Bem, ainda fazem, né, Roberto? exato, ainda tem nas videocassetadas. É verdade. O pessoal adora ver a desgraça dos outros, né? Não tenha dúvida. Então, meus amigos, eu quero falar de um radialista importante do nosso rádio, um dos pioneiros, ele que participou dos primórdios do rádio, está aí o doutor Paulo Roberto, doutor José Marques Gomes, que eram a mesma pessoa. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que ele tinha essa dupla identidade. Paulo Roberto começou nos tempos do programa Cazé. Ele foi grande amigo do Roquete Pinto, foi grande amigo do Almirante e de outros pioneiros do rádio brasileiro. Eu queria mostrar agora para vocês o primeiro áudio do nosso programa, que é a abertura de um dos grandes sucessos do Paulo Roberto na Rádio Nacional, que era Gente que Brilha. Vamos recordar. Vamos lá. Gente que brilha. Boa noite, ouvinte. Seu amigo Paulo Roberto dando início a mais uma audição do programa Gente que Brilha, ao microfone da Rádio Nacional do Rio. Eita, coisa boa. Essa voz simpática, né? Levemente anasalada, mas que conquistou o coração de muitos brasileiros. Ele tinha o nome de José Marques Gomes. Ele era médico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Carioca também, será? Não, ele era de uma cidade chamada Dom Silvério, no interior de Minas Gerais. Mineiro. Mineiro dá em todo lugar, né? Costumo dizer isso, né, Roberto? Mineiro? Desculpem os mineiros, mas você, em qualquer lugar do mundo, você encontra um mineiro, cara. Não tem dúvida. Ele nasceu na cidade de Dom Silvério, uma cidade chamada Zona da Mata. Sim. Ele era médico, obstetra.
Ele está aí, ele aí com um recém-nascido. Sim. Ele foi, durante muitos anos, médico obstetra da maternidade de Cascadura, uma universidade, uma maternidade pública aqui no bairro, no subúrbio da Central do Brasil. Ele era um médico de, como ele mesmo dizia, médico de gente pobre. E por isso mesmo ele era pobre como seus clientes, dizia ele. Ele veio para o Rio de Janeiro para estudar na medicina, na Faculdade de Medicina, e olha, ele se sentiu atraído, como muitos outros, por uma novidade que estava surgindo no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, no início dos anos 30, que era o rádio. E ele foi trabalhar num programa famoso do velho rádio, que era o programa Cazé, do Adhemar Cazé. O Adhemar Cazé, ele aí, ó, ele era avô da Regina Cazé. Regina Cazé. Pai do Maurício Cazé e do Geraldo Cazé. O Maurício, pouca gente conhece, que é da família também, foi um grande publicitário e teve contas de publicidade, de contas para rádio, para televisão, muito grandes. Quer dizer, porque o pessoal conhece muito o Geraldo e a Regina, né? Exato. O Maurício, como vivia assim mais, não estava sob as luzes, não estava no microfone, pouca gente conhece, mas ele foi um brilhante publicitário. Exato. Também bem da área do pai deles, né? Pai foi um nessa época não se chamava assim, né? Mas o Adhemar, que está aí, ele era, na verdade, era um publicitário, né? Ele era um publicitário. Muito simpático, por sinal. Tive várias vezes com ele. Já ele bem idoso. Com o Adhemar. Até, desculpa eu contar isso aqui, mas ele era muito amigo, Roberto, do Sivan Castelo. Que era do grupo, né? Não, o Sivan era compositor. Compositor. Era o pai do falecido, brilhante apresentador e locutor, Berto Filho. Exatamente. Aliás, acaba de contar o que você vai contar, que eu quero contar também uma aqui. Porque eu posso dizer isso, tomar liberdade aqui diante de todos vocês, de falar, ele gostava muito de mim, o velho, né? Ele estava sempre no estúdio, sempre me via gravar lá, ele gostava muito de mim. Porque ele estava sempre ali ligado com o Sivan, e o estúdio era exatamente na Avenida 13 de Maio, 26º andar. Você subia até o 25º de elevador, onde era a Rádio Guanabara, e depois subia um andar de escada, onde era o estúdio do Sivan, na cobertura. Que depois esse estúdio, até já estou falando de um pouquinho de história, assim, de coisas da publicidade, passou o Jorge Abicaril, que eu apelidei de o jinglista do Brasil. Não tenha dúvida. Ele adquiriu o estúdio e ficou no estúdio até durante muitos anos. Eu acho que até a morte dele. É isso. Mas aí você falou do Sivan. O Sivan era pai do Berto Filho. E da Vera Brasil. Da Vera Brasil. Cantora. O Sivan fez... Outro dia eu estava pesquisando e ele é autor daquele jingle famoso da Brahma. De vários. De vários, né? Sim. Quem bate o pé reclama. Quero Brahma, quero Brahma. Agora quem gosta, lembrei. Quem gosta de cerveja bate o pé, reclama. Quero Brahma, quero Brahma. Exatamente. Aí entra a orquestra. Ele era um jinglista de mão cheia, autor, tem várias músicas, várias composições. Exatamente. E tinha a Vera Brasil, que cantava algumas músicas dele, né? E o Berto, que foi um brilhantíssimo locutor e apresentador. Da TV Globo, especificamente. TV Globo, né? Exato. Mas voltando então ao Adhemar Cazé, que tinha um programa, que era o programa Cazé, na extinta Rádio Philips, do Rio de Janeiro. E tinha lá um redator que chegava, sentava e batia uns textos à máquina de escrever, e era muito talentoso. E ele batia uns textos maravilhosos que eram lidos pelos, então, locutores da época. Um dia, faltou um locutor para ler a crônica que esse rapaz tinha escrito.
Esse rapaz chamava-se José Marques Gomes e fazia textos lindíssimos, belíssimos, que eram lidos por um locutor. Um dia faltou o locutor e o programa ia entrar no ar. Aí o Adhemar Cazé, esse que você está se referindo, que era o diretor do programa, falou assim pro jovem: olha, o locutor faltou, aquele jeitão dele, né? O locutor faltou. Você vai agora pro microfone e vai ler isso aí. Aí esse rapaz que estava recebendo aquela ordem do Adhemar Cazé chamava-se José Marques Gomes. Era um médico recém-formado, que depois, quando começou a ler a crônica, todos ficaram impressionados, porque ele não falava aquela voz impostada, tradicional. Ele era um espírito assim mais descontraído, mais leve, uma voz levemente anasalada. E ele então, o Adhemar chegou para ele e disse: rapaz, você está desperdiçando esse talento. Tu não vai só escrever não, tu tem que falar também no microfone. Gostei da sua interpretação. Gostou da interpretação do Adhemar Cazé? Ator desde criança, né? E assim, o doutor José Marques Gomes começou no rádio lendo as crônicas que ele mesmo escrevia. E ele começou a ficar famoso. As pessoas gostavam muito daquela voz dele, né? Aquela voz levemente anasalada, uma voz simpática, um jeito simpático de se expressar. E ele passou, então, a fazer papéis, a interpretar, etc. Só que ele começou a fazer um pouco de sucesso e ele, então, puxa vida, aconselhado por outros colegas médicos, falou assim: olha aí, não fica bem você, médico, se apresentar em programa de rádio, né? Não fica bem. Então, você tem que trocar de nome. Então, ele trocou de nome. Ele, médico, José Marques Gomes, o homem do estetoscópio. E o radialista passou a ser Paulo Roberto, o homem do microfone. Isso. Poucos sabiam que José Marques Gomes e Paulo Roberto eram a mesma pessoa, porque o rádio não tinha imagem, era só a voz. Então, ele passou a ser conhecido como Paulo Roberto. Ele botou Paulo Roberto porque Roberto era o meu xará. Roberto era o filho dele, o primeiro filho dele chamava-se Roberto. E Paulo Roberto, porque radiofônico e tal, etc. Paulo Roberto. E o Paulo Roberto se tornou famoso. E o doutor José Marques Gomes nunca deixou de ser médico. Ele era obstetra e trabalhava no hospital, na maternidade de Cascadura, subúrbio do Rio de Janeiro. E eu quero mostrar para vocês um trechinho de um texto que ele escreveu para o Dia das Mães na Rádio Nacional e que foi ao ar e que fez muito sucesso, que depois se transformou em disco, que foi vendido, feito água, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir um pedacinho. Mãezinha querida, quero deixar aqui, nestas poucas palavras que vou dizendo ao Deus dará da emoção, um grande abraço estremecido em soluços e um beijo, mãezinha, um beijo muito molhado de lágrimas. Sinto que esta é a hora de ficar alegre e nem sei como nem porquê esta palavra lágrima tombou dos meus olhos para os meus lábios. Como lhe devo e quanto, minha mãe? Devo-lhe tudo, a começar pela vida. Por muitos e muitos meses vivi no seu seio, aquecido ao calor do seu coração, e meu sangue era o seu sangue. Alimentei-me do seu pão de cada dia, que era o meu pão também. E o ar que você respirava. Bonito o texto, né? Hein, Roberto, que bonito texto. Além, quer dizer, além diga-se de passagem, da bela interpretação dele. Porque ele era radioator também. Exatamente. O texto muito, muito bem redigido, muito bonito. Sentimental para se falar de uma mãe. Exatamente. Ele era um artista. Isso. Ele era um artista, ele era um ator, médico e ator. Tanto assim que ele fez vários filmes. Eu vou mostrar para vocês agora um filme que ele fez, que chamava-se Três Colegas de Batina, com a participação do trio Iraquitã, que eram os três colegas de batina, eram três padres. E é um filme muito bonito, muito interessante,
E eu vou botar E nesse filme, o Paulo Roberto interpreta o papel dele mesmo. De Ou médico. seja, o médico, Sim. ele é médico numa comunidade do Morro do Pavãozinho, Zona Sul do Rio de Janeiro, em que ele é o médico que atende pessoas carentes na comunidade. Então vamos ver aí um trechinho do Três Colegas de Batina, Isso. filme feito por Paulo Roberto. Vamos lá. Vamos lá. Como médico, exerceu a profissão com amor, altruísmo e profundo respeito pelo ser humano. Cada um faz como pode, não é? Ah, cada um faz como pode. Agora, o difícil é querer ajudar e não poder. Tem muita gente esperando? E o doutor tá assim. Ah, já sei. Verminose, diarreia, fome. Gente que já foi a toda parte, que já percorreu tudo, que já perdeu tudo. Tudo menos a fé. Grande intérprete ele, hein? Grande intérprete. Ele, nesse filme, ele faz o papel de um médico, como eu acentuei, e faz o papel dele mesmo, né? Isso. Porque era o papel dele. Ele tinha uma característica importante, porque ele era um cara de uma visão muito grande. Ele nunca abandonou a medicina, ele trabalhou no Hospital São Francisco de Assis, que esse hospital existe até hoje. Presidente Vargas, esse né? Esse mesmo. Isso. Ainda existe, realmente existe. Exato. Ele trabalhou ao lado de um famoso médico carioca chamado Clementino Fraga, no segundo surto da febre amarela. Opa, uma pandemia. A pandemia, foi naquela época. Ele era um jovem médico nessa ocasião, trabalhou com Clementino Fraga naquele hospital na Avenida Presidente Vargas, no segundo surto da febre amarela. Depois, então, que ele foi para o rádio, né? E se apaixonou pelo rádio e nunca abandonou a medicina. Eu queria acentuar também que ele fez uma música chamada O Cantor do Rádio. Quando a gente fez aqui um programa sobre os auditórios, programas de auditório, etc, eu falei que havia uma curiosidade muito grande por parte dos ouvintes em conhecerem o dono daquela voz. Certo. Porque o rádio se tornou muito popular no Rio de Janeiro, no Brasil todo. As pessoas ouviam rádio, mas como será o dono dessa voz? Ele é alto, ele é magro, ele é baixo, ele é gordo. Bonito, feio. É bonito, feio, a voz é bonita, mas será que ele é um homem bonito? Então, quando E havia... uma mulher também, né? A mulher também, claro. Viajavam nas nossas imaginações. Exatamente. Havia realmente esse enigma. Como é o dono desta voz? Como é o dono desta voz? Como será o dono desta voz? Por isso que quando você era garoto, você deve se lembrar disso muito bem, que eu vou contar agora, de Noel. Quando havia os filmes brasileiros que eram muito interpretados por artistas que vinham egressos do velho rádio, na época, os cinemas lotavam. Porque todo mundo queria ver como é que era aquele cara ali, como é que é o dono daquela voz, né? Como é que ele é, ou a dona, a cantora, como é que ela é. Então os cinemas lotavam, fazia filas em volta dos quarteirões e os filmes exploravam bem isso, porque os filmes daquela época botavam para estrelar os filmes artistas de rádio. Porque colocando o artista era sucesso garantido de bilheteria. Né? Então, muitos se decepcionavam. Sim, claro. Muitos se decepcionavam, porque às vezes a voz não tem nada a ver com o físico. Não tem nada a ver com o físico, né? Então, aí o Paulo Roberto fez uma música chamada Eu Sou o Cantor do Rádio, que foi gravado pelo João Petra de Barros, nos anos 30, e que dizia assim:
Eu sou o cantor do rádio, o cantor que nunca vistes e nunca verás jamais. Sou a melodia triste, pungente, sentimental, que vai através do espaço, pelas áreas da amplidão e vai por aí afora. Gostei da sua memória musical. Pois é. Adorei. Eu estou sendo desperdiçado aqui com certeza. na TV Carioca ter da gravado Gema. Cantando também, Roberto. Pois é. Que não tem instrumento aqui à altura. É verdade, para acompanhar você. Para me acompanhar. É claro. Antes só do que mal acompanhado. Foi bem. O João Peta de Barros gravou esse disco, O Cantor do Rádio, autoria do Paulo Roberto. O cantor que nunca viste nem verás jamais, né? É verdade. E não via mesmo, né? Não via mesmo. Muitos não foram vistos. Então, a visão do Paulo Roberto era muito grande. Ele começou a fazer programas de rádio sempre voltados para algo palpável. Ele foi um dos grandes produtores de rádio que ele sempre se importou com o conteúdo. Ele sempre, aquela nossa preocupação aqui, né, Dinoel? Diga-se de passar, conteúdo. Já que você falou, me perdoe. Faça favor. A TV Carioca da Gema é tudo com conteúdo. Tem até esse slogan que eu criei. Isso. TV Carioca da Gema, tudo com conteúdo. A primeira TV Cast brasileira. Se inscreva, dê o like, compartilhe, avise a todo mundo que está aqui nesse nosso programa A História do Rádio, o professor radialista Roberto Salvador e aqui o pitaqueiro de Noel Santana. Ô, de Noel, já que você falou em conteúdo, sim, olha só. Isso é importante. Um conteúdo, quer falar em conteúdo? Você que gosta de rádio, das histórias do rádio, de conhecer as pessoas do velho, estou falando do velho rádio, não pode deixar de conhecer o meu livro A Era do Rádio Teatro. Não é um livro que é o único livro que conta a história do rádio teatro, da radionovela. É um livro que já está na sua segunda edição. Estamos lançando agora a segunda edição. Eu estou anunciando aqui em primeiríssima mão. Isso aí. Já fiz isso no programa do Paulo Gracindo. Isso. Estamos fazendo aqui no programa do Paulo Roberto o lançamento da segunda edição do livro A Era do Rádio Teatro. Para que você adquira imediatamente. Eu sugiro até nas duas versões, com livro palpável, como também no livro... A função digital. Exatamente. Você pode ler através de um iPod, né, do seu iPhone, do seu computador. Está lá o texto. Tem fotos, né? Tem muita coisa curiosa para você conhecer a respeito. Eu vou abrir aqui aleatoriamente. Aqui, ó, tem fotos de artistas, de prédios, tudo. De estúdios, Espetáculo. etc, etc. Como adquirir esse livro? Você entra, porque a História do Rádio está, que é um canal que eu também, o canal homônimo da História do Rádio, está também no Instagram e no YouTube. Aí, no Instagram, está aí a História do Rádio. Obrigado, Hugo. Está aí a História do Rádio. Você entra no Instagram, instagram.com, a História do Rádio. Aí você abre logo lá, tem um lugarzinho que você clica e você pode adquirir o livro pela Amazon. Isso aí. Tem o preço lá direitinho. Não perca tudo tempo. Direitinho, né? Principalmente os alunos de comunicação. Eu sugiro aos professores, né, das escolas de comunicação que indiquem irrestritamente esse livro, que sem dúvida alguma não há nada igual. Não há nada igual. Então, inclusive, você deu uma dica aqui para eu recomendar a nossa TV Carioca da Gema aos nossos professores de comunicação, aos nossos alunos de comunicação, para que consultem aí o nosso canal, Isso aí. o nosso canal A História do Rádio, que é um canal que eu tenho, e a TV Carioca da Gema, que é a primeira TV... Cast brasileira. Isso aí, TV Cast, né? Tem o podcast, tem o videocast. Agora, TV Cast. A primeira é essa aqui, com programação diária. 8 programas durante a semana. Exato.
Compartilhe, assine, se inscreva, faz tudo. Mas, Você, Roberto, você falou do compartilhar, é interessante, porque eu digo assim, compartilhar é um ato de amizade. Sem Por quê? dúvida. Você viu, você gostou, manda pro seu amigo. Isso, Porque exatamente. se você gostou, seu amigo vai gostar também. Claro. Né? É. Então eu digo que compartilhar é um ato de amizade. Claro. Você está provando que você é amigo do seu amigo, mandando Está indicando uma que é coisa boa para o amigo. perfeitamente. Não é? Mas você falava de conteúdo aí no programa do Paulo O Roberto. Paulo Roberto sempre teve conteúdo nos seus programas. Sim. Os programas que ele fazia na Rádio Nacional, ele esteve também na Rádio Tupi. Bom, ele, na verdade, ele começou lá no tempo do Ademar Cazé. Depois ele foi crescendo, trabalhou em várias rádios, Rádio Philips, que era uma rádio antiga também, e depois ele esteve na Rádio Tupi, e finalmente foi parar na Rádio Nacional, que era a maior emissora da América Latina, no final dos anos 40. E agora, ele sempre teve uma preocupação muito grande com o conteúdo. Seus programas tinham sempre conteúdo. E ele sempre tinha mensagens importantes no seu programa. Ele lançou uma vez, pela Rádio Nacional, uma campanha, já que a Rádio Nacional era muito ouvida no Brasil todo, uma campanha que se chamava Deem Árvores ao Brasil. Ora, vejam só, nós tínhamos a floresta amazônica, não tenha dúvida, maravilha. Mas grande parte da população brasileira sempre se desenvolveu mais no litoral, Certo. na região. Se você abrir o mapa do Brasil, você vai ver que a grande parte dos municípios, das cidades, está no litoral. Não estou dizendo novidade nenhuma. Não. Tanto que uma das preocupações dos governos foi expandir o Brasil Interiorizar, para o interior. interiorizar Foi a o grande Brasil. ideia do Juscelino Kubitschek, Exatamente, foi essa. de levar, né, a capital para Para Brasília, o para o interior, para transformar o Brasil. E o Brasil sempre viveu de costas para o interior, de frente para o mar. Então tinha que ser o contrário também, né? Que é nosso e precisamos tomar conta, né? Tomar conta. Para que não aconteçam as agruras que estão acontecendo já há algum tempo, essa exploração de terras indiscriminadamente, não é? Exploração de com riquezas. garimpos, exatamente, que é simplesmente subtrair de nós mesmos. Não é? Porque tem uns malandrinhos que vão lá, não sei o que, aqui ninguém vê. Não, ninguém está subtraindo dos próprios filhos deles. Está Exatamente. inviabilizando a criação de escolas, a criação de hospitais, em suma, inviabilizando o país. Exatamente. Pois bem, por que eu falei isso? Porque já nesse período, o Paulo Roberto ele lançou uma campanha na Rádio Nacional sob o título, aspas, Deem Árvores ao Brasil. Mas peraí, a gente tem a floresta amazônica, dá árvores ao Brasil. Por quê? Porque a grande ocupação da parte litorânea estava provocando uma devastação nas nossas florestas. E ele estava certíssimo, porque a grande Mata Atlântica brasileira praticamente não existe mais. Sim. Né? Não existe mais. A Mata Atlântica agora está... Resumido aqui ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, um pedacinho preservado, que, etc. Exatamente. Aqui naquela região do litoral ali de Angra, de Paraty, Isso, etc. isso. Mas então ele tinha a campanha Deem Árvores ao Brasil, e que foi uma campanha em que se procurava plantar árvores, inclusive um país tropical com poucas árvores. Então, há necessidade de oxigenação de árvores. Na parte das cidades, o calor intenso, a irradiação solar, provoca uma sensação térmica muito mais elevada, porque as árvores foram destruídas. E ele, compreendendo isso lá atrás, eu estou falando dos anos 40, iniciou uma campanha chamada Deem Árvores ao Brasil, que foi depois incorporada com uma campanha nacional. Uma campanha que começou nos programas de rádio que ele, Paulo Roberto, dirigia e apresentava e que se transformou numa campanha nacional. Uma outra campanha importantíssima que o Paulo Roberto iniciou e que poucas pessoas sabem disso
foi dos Alcoólicos Anônimos. Naturalmente, vocês já ouviram falar nos Alcoólicos Anônimos. Um trabalho muito importante na recuperação de pessoas que mergulharam no vício do álcool. Os Alcoólicos Anônimos, que realizam um trabalho social muito grande. Pouca gente sabe que o AA, não é? Os Alcoólicos Anônimos, foi produto de uma campanha iniciada pelo Paulo Roberto. Que espetáculo, né? Eu particularmente não sabia disso. Pois é, ele que começou isso. Ele começou isso e levou para o rádio, e o rádio espalhou isso, e isso hoje nós temos em vários municípios brasileiros. Lá tem um núcleo, não é? Uma sede, vamos chamar assim, um núcleo, melhor dizendo, dos Alcoólicos Anônimos. Só quem tem uma pessoa alcoólatra na família é que sabe o que é esse problema. Essa doença, né? É um vício. E que os famosos Alcoólicos Anônimos realizam um trabalho silencioso, porém importante. E foi, então, ideia de recuperação do homem, né? E da família, porque a bebida acaba destruindo a família, né? Exatamente. É um caminho complicado. Porque o álcool é aceito pela sociedade, né? É chique, beber é legal, mas não se imagina os transtornos sociais e de saúde que acontecem para as pessoas que adquirem o vício do álcool, não é? Da doença. E o doutor José Marques Gomes, o radialista Paulo Roberto, iniciaram essa campanha através da Rádio Nacional, lá atrás, nos anos 40, e que transformou-se nos Alcoólicos Anônimos. Ele tinha uma capacidade de criar muito grande, porque o seu lado humano, que era o lado médico, se cambiava para o lado artístico, que era o lado do radialista. Então, todas as oportunidades que ele tinha de utilizar a medicina através do rádio para melhorar as condições de vida do cidadão brasileiro, ele não perdia essa oportunidade. E vocês viram aí nesse trecho que nós colocamos do filme Três Colegas de Batina, uma cena em que ele interpreta o papel de um médico que trabalha numa comunidade pobre de uma favela do Rio de Janeiro. Pois era essa a grande capacidade que o Paulo Roberto tinha. Ele prestou grandes serviços ao rádio, ele mantinha programas muito interessantes. Nos próximos episódios que nós faremos, eu também quero sugerir a você, de Noel, que a gente dedique mais 2 episódios à vida do radialista Paulo Roberto, médico e radialista, porque ele tem muitas coisas interessantes para mostrar para vocês. Quem manda é você, Roberto. Eu sou o pitaqueiro. Lembrando que o nosso livro está aqui, ó, A Era do Rádio Teatro, o importante para todos nós conhecermos um pouco mais a vida, a história desse veículo tão importante que foi o rádio nos anos 30, 40, 50, até verdade, meados de 60. Continua sendo até hoje, né? Continua sendo. A verdade é essa. Porque todo mundo, eu acho que no meu ponto de vista, houve uma certa distorção com, digamos assim, vamos usar esse termo para ser mais suave, com uma certa catequese das pessoas através do rádio, né? Mas, independente disso, eu acho que a programação do rádio hoje em dia está muito, eu diria, eu não quero falar exatamente uma palavra assim mais pesada, mas está muito, vamos dizer, diversificada e, no meu modo de ver, com um conteúdo fajuto, né? A partir do momento que você passa a impor no rádio ou no veículo de comunicação uma crença, uma religião, tentar uma religiosidade através do rádio, de qualquer veículo que seja, mas do rádio especificamente, eu acho que perde um pouco a função educacional dele.
Porque você não educa. Você, ao você induzir a pessoa para uma religião através de um veículo de comunicação, fundamentalmente do rádio, você não está atendendo ao princípio básico do veículo, que é a educação, no meu modo de ver. E acredito que até do nosso Roquete Pinto ao fundar o rádio no Brasil. Exatamente. Né? O objetivo dele era educar, não catequizar. Exatamente. Mas, independente disso, as emissoras que ainda apresentam uma programação digna, eu diria, são, sem dúvida alguma, muito importantes para o povo em geral, né? Para a comunidade, para orientar, para noticiar, para informar, para tudo que faz, e educar. Não tenha dúvida. Tirando essa distorção que fizeram aí, que estão fazendo, mas que eu particularmente acho que devia haver alguma coisa, ou uma repulsa popular, o que é muito difícil, porque as pessoas são conduzidas para aquilo, ou então uma determinação maior. Exatamente. O rádio é um veículo democrático que recebe tudo aquilo que colocam nele, né? Para o bem ou para o mal. Então, é isso mesmo. É igual o papel, pensa bem, o papel você bota o que quer, né? Ele aceita tudo. A culpa não é do papel. Não é do papel. A culpa é de quem escreve no papel, é quem utiliza o papel. Então, a culpa não é do rádio, a culpa é da utilização distorcida do nosso rádio. É isso. O Paulo Roberto, voltando ao nosso focalizado de hoje, ele era um cara de muito prestígio, era muito respeitado, não só pela sua cultura, pela sua paciência, era um cara muito bom. A filha dele, Maria Célia, é minha vizinha na Barra da Tijuca. E ela era uma pessoa muito talentosa e ela foi arpista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ah, que legal. É uma mulher muito inteligente, um grande intérprete. Trabalhou na Orquestra Sinfônica Brasileira como arpista, já se aposentou, mas de vez em quando a gente se encontra e ela tem vários materiais da vida dele, inclusive me cedeu alguns desses materiais que estão aqui até no livro que eu escrevi. E ele era uma pessoa de muito prestígio, ele tinha um prestígio muito grande perante os seus colegas de rádio e então, quando tinha assim, algum evento importante, sempre chamavam o Paulo Roberto para ser o animador, vamos chamar assim, o mestre de cerimônias, para ele interpretar aquela emoção que estava sendo levada até aquele homenageado. Eu me lembro muito bem, e recorri aos meus arquivos, para uma homenagem que o cantor Vicente Celestino, lembra-se do Vicente Celestino? Famoso pelo ébrio. Tornei-me o ébrio na bebida. Busco esquecer. Pois é. Aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Né? Marido da Gilda de Abreu. Pois bem, houve uma campanha nos anos 60... exatamente, nos anos 60, uma campanha para oferecer um disco de ouro ao Vicente Celestino para que o público brasileiro reconhecesse o talento desse grande cantor, desse grande intérprete chamado Vicente Celestino, que hoje as gerações modernas não identificam, mas que foi um cantor e um ator importantíssimo nos anos 30, 40, 50. E quando foi nos anos 60... Participou de filmes. Vários filmes. Bonequinha de Luxo e o famoso Ébrio que você... Eu assisti. Eu assisti. Me lembro como se fosse hoje, até onde foi, sabe? Não me lembro qual foi o cinema, mas na Avenida Marechal Floriano, perto da Light. O famoso Poeira? Era, claro, um poeirinho. Não, mas em verdade era um poeira, sem dúvida. Chamava de Poeira. Era um Poeira. Mas quem me levou foram meus pais para assistir esse filme. Eu era muito pequeno. Esse filme, esse cinema que você está se referindo, na Avenida Marechal Floriano, quase em frente ao Colégio Pedro II, né?
Não era, É, por ali. Era ali, em frente ao É. Colégio Pedro II. Ele Onde você estudou, diga-se de passagem. Exatamente. Você entrava ali à 1h da tarde, saía às 5h. Passava... Matando aula. Aí eram 5 filmes, né? 2 fitas em série. E depois a grande vantagem, no verão, esse cinema, você comprava o ingresso, via 5 horas de projeção direto, e você tinha direito a uma sauna, né? Opa, a sauna era de graça. Porque o cinema era tão quente que você tinha direito a uma sauna. Mas então... Não tinha ar-condicionado, Não tinha que ar-condicionado, era artigo de luxo. Só no metro, na Praça Pois bem. Então, em 66, houve uma campanha nacional para oferecer um disco de ouro ao Vicente Celestino. E em São Paulo, no Teatro Record, houve um público imenso acolheu até lá, ingressos foram adquiridos. A campanha foi para comprar de fundos para a aquisição do disco de ouro de verdade, para oferecer ao Vicente Celestino. E numa noite do Teatro Record, Paulo Roberto foi chamado para ser o mestre de cerimônias desta festa, em que houve a presença de grande público, teatro lotado, presença de prefeito, governador, etc. E foi entregue, então, o disco de ouro, produto de contribuições do grande público apaixonado por Vicente Celestino. E o mestre de cerimônias dessa noite foi Paulo Roberto, pela simpatia, pelo respeito que ele merecia da classe artística. Eu fui recolher nos meus arquivos a gravação, um pedacinho da gravação que o Hugo vai colocar para vocês verem, ilustrando com fotos que eu consegui na ocasião, e o som local, dos aplausos, etc., dessa festa que foi a entrega do disco de ouro a Vicente Celestino, com a sua mulher ao lado, a sua querida Gilda de Abreu. Então vamos ao som dessa festa. Você se lembra daquela cantiga feita por eles, uma canção linda, Ouvindo-te, que vocês vão recordar agora, em que Vicente cantava e ela respondia. Essa canção foi o símbolo da perfeição de vida que Deus deu a esse casal. Foi um presente de Deus caído dos braços de Vicente, que bem merecia esse presente. Esta harmonia de vozes era a harmonia que passava a prevalecer na vida de Vicente, e que há 33 anos, porque isso foi em 1933, vem até nós. Gilda, venha cá receber o seu Vicente. Vicente, venha receber a sua Gilda. O seu disco de ouro e as palmas de sua plateia. Bonito? E é bom lembrar que a Gilda era uma belíssima cantora também, né? Também, Fazia essa dupla que nós ouvimos Exato, aí com ele, né? Fizeram vários filmes, né? É verdade. O Ébrio, que você citou aí, Exatamente. e Bonequinha de Luxo. Eu acho que o Ébrio foi o maior sucesso dele, foi. como música, né? Foi. E como filme também. Também como filme. É verdade. O Ébrio foi, naquela ocasião, o Ébrio é de 1946. Né? E você sabe que esse filme, o Ébrio, foi filmado, tem uma cena que é um programa de calouros animado por um radialista chamado Jaime Moreira Filho, na Rádio Tupi, e essa cena retrata a tentativa de Vicente Celestino se tornar um artista, um cantor de rádio, e ele vai a um programa de calouros, animado por esse ator, por esse radialista que eu acabei de citar. E as cenas do filme O Ébrio foram feitas no auditório da Rádio Tupi, em 1946, cujo auditório, que era o melhor auditório de rádio da época,
sofreu um incêndio em 1949. Era o Maracanã dos auditórios, né? Não, foi antes do Maracanã. Ah, foi antes do Maracanã? Não, o Maracanã foi construído depois do incêndio. É verdade. O incêndio foi em 49. O meu erro. E eu que cantei no Maracanã dos auditórios. É verdade. O estúdio que eu me refiro, que pegou fogo em 1949, ficava no andar térreo. E foi nesse andar, nesse estúdio, nesse auditório, foi filmado o Ébrio. E, na verdade, onde eu quero chegar, é a única imagem que existe do auditório da Rádio Tupi, que pegou fogo em 49, é essa feita em 1946 para o filme O Ébrio. Não restou nada, porque o incêndio destruiu tudo. Destruiu tudo. Então não restou nada. E só quem vir o filme O Ébrio vai ver essa cena feita no auditório da Rádio Tupi com o Vicente Celestino, sendo o locutor é o Jaime Moreira Filho. Bom, meus amigos, eu quero concluir então esse primeiro programa que foi a vida de Paulo Roberto, o médico e o radialista. Como médico, com estetoscópio, ele ouvia o coração dos seus pacientes. Com o microfone, ele levava emoção ao coração dos seus ouvintes. Então, de Noel, missão cumprida nesse programa que homenageamos o grande radialista Paulo Roberto. A primeira parte, né, Roberto? Primeira Paulo parte. Roberto. Vamos fazer voltar. a segunda, porque vamos falar aqui, vamos deixar para o próximo programa, que eu achava o grande programa dele, que eu adorava ouvir. Mas... no próximo! Vamos fazer uma surpresinha, né? Você quer saber qual foi? Aguarde o próximo programa. Mas olha, Roberto, olha o seu livro, hein? Ah, sim, perfeito. A Era do Rádio Teatro. Você pode entrar no Instagram, bota lá, Instagram, A Era do Rádio Teatro, A Era do Rádio Teatro, e você vai encontrar um local para você clicar. Você vai clicar e vai adquirir o seu exemplar da Era do Rádio Teatro. Bom, já que você vendeu o seu, eu vou vender o meu agora. Posso? Olha aqui, por favor. Poxa, não deixe de compartilhar, não deixe de se registrar na TV Carioca da Gema, de dar o like, de avisar a todo mundo que tem uma televisão, a primeira TV Cast brasileira, que é a TV Carioca da Gema, com programação diária, sendo que durante a semana são 8 programas, porque às quintas-feiras temos 2 programas. Normalmente, os programas eles vão ao ar, digamos assim, ao ar, ainda vem aquela mania do rádio e da televisão, mas, em verdade, vão na rede a partir das 6 horas, sendo que às quintas-feiras temos programas às 6 e às 10. Às sextas, idem, às 6 e às 10. Depois, você vai saber, eu já falei aqui, possivelmente, sobre todos os programas que temos aqui. Mas eu devo repetir, né, Roberto? Porque a oportunidade não se perde. Então, então, vamos lá. Segunda-feira, Coisas do Rio, com o Arnaldo, o Evandro e a Cris. Coisas do Rio, como diz o nome. Terça-feira, De Tudo Um Pouco, com o Carlos Borges, o Sérgio Frias, o Mazella, que fala, como eu disse, de tudo um pouco, né? Não só de esporte, não só de futebol, mas de tudo um pouco. Às quartas-feiras, Pode Sim, com o radialista famoso, que é o Wilton Abirrian, foi um grande repórter também, é um jornalista, né? Ele com o Mário Silva, que também é um comentarista esportivo, locutor esportivo, é muito bom o programa, trazem atrações excepcionais. Aí, digamos, na quinta-feira, Fute História, com Sérgio Frias, sensacional, com ex-jogadores que vêm aqui, ficam encantados de poder assistir tantos gols que eles marcaram, que muitos deles eles nem se lembram mais. Muito bem. À noite tem, então, o Showzando com o Luiz Orlando. Sensacional, hein? Ele bota a boca no trombone direto. Não tem A, B, C ou D. Ele fala bem ou mal, ou melhor, fala bem ou o que tem que falar de todo mundo, de qualquer nível.
Muito bem. Às sextas-feiras, temos o Desse Jeito com a Elizabeth Camarão, às 6 horas, que é espetacular. Temas sensacionais. E a Beth é um primor de apresentação que ela sabe fazer, né? E aí à noite vem o Showzando com o Luiz Orlando, falando, sabe o quê? Sobre escola de samba, sobre essa coisa sensacional, esse mundo espetacular da cultura brasileira. Aos sábados, meu amigo... Adivinha. Aos sábados, ó, essa duplinha aqui, ó. Eu aqui só coadjuvando o Roberto Salvador, o professor Roberto Salvador, professor na vida real, como professor, não é? Que o é, e também como um professor de rádio, com esse maravilhoso material que ele apresenta aqui sempre no A História do Rádio, na TV Carioca da Gema, a TV que é tudo com conteúdo, a primeira TVcast do Brasil. Falei muito, Roberto, mas falei importante. Falou bem. Muito obrigado. É importante. É verdade. Compartilhar é importante. Se você gostou desse nosso conteúdo, manda para os seus amigos. Compartilhar é um ato de amizade. Isso eu aí. digo sempre. Isso aí. E falar em amizade, vou me despedir do meu amigo de Noel Santana. Amigo do coração. Vou despedir do meu amigo Hugo Andrade e desejar a vocês todos que aproveitem bastante os conteúdos que veiculamos aqui através da História do Rádio. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Saudações radiofônicas. Até a próxima.